Qual que é o maior desafio assim, do ministério profético? Não o maior. Desafios do ministério profético para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez sejam chamadas pelo Senhor para isso. O maior desafio é se tornar profecia. Profetizar é fácil. Se tornar profecia é mais difícil. Quando que eu me torno a profecia? Quando que eu encarno a profecia? Quando a minha vida, né, ela profetiza. Quando a minha casa ela profetiza. Para mim, o maior desafio do ministério profético nessa geração é profetas se levantando no caráter de Cristo. Porque fluir no dom é fácil. E você diz, Rafael, mas o dom, quando eu profetizo exatamente o que a pessoa está vivendo, quando eu revelo a vida da pessoa, não quer dizer que eu sou de Deus? Mateus 7, 22 e 23 derruba essa teoria por terra. Porque em Mateus 7, 22 e 23, Jesus fala que muitos naquele dia virão e dirão, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos maravilhas, Douglas. Cara, maravilha é o cara não ter um olho, você ora, o olho nasce. Perna crescer, que hoje tem muito negócio da perna crescer, né? Cresce a perna, cresce o braço, nasce o órgão, dom de maravilhas. Versículo 23 está escrito, e eu vos responderei explicitamente, apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade, eu nunca vos conheci. Não está escrito eu não vos conheço, está escrito eu nunca vos conheci. Quem são essas pessoas que profetizavam, expulsavam demônios e faziam maravilhas? São líderes. E aí Jesus disse, vocês praticaram iniquidade. E eu estava meditando outro dia, cara, profetizar iniquidade? Pregar iniquidade? Aí Deus me levou para Noé. Né? Quando Deus olha para a terra e acha Noé um homem justo. Noé é um homem justo, bom e andava com Deus. Ele era um homem que praticava justiça. O que é justiça? Justiça é o contrário de iniquidade. Para Deus é justiça, não é? Né? Na realidade, justiça para Deus, ao contrário, não é injustiça, é iniquidade. Justiça é fazer o que Deus mandou fazer para ele. Noé fez o que Deus mandou. Ele passou 100 anos construindo uma arca. E fez exatamente tudo o que Deus mandou. Isso é justiça, fazer o que Deus mandou fazer. Para Deus. Iniquidade é fazer em nome de Deus para você. Uau. Em benefício próprio. Entendi. Então o maior desafio do ministério profético é fazer o que Deus mandou fazer para Deus. Não roubar a glória de Deus. Tem muitos ministérios, muitos homens que estão fazendo obras extraordinárias, mas o benefício é pessoal. Eles estão construindo torre, é Babel. Eles profetizam, eles curam enfermos, eles fazem maravilhas, mas quando chegar diante de Jesus, isso vai ser provado. Se foi iniquidade ou se foi justiça. Então, o maior desafio é andar em justiça. E para mim, justiça é preservar uma cultura. Andar em justiça é preservar, sabe, o segredo de Noé não foi fazer a arca, foi guardar a casa dele. Quando terminou a arca, imagina Noé terminando a arca, tá pronto, aquela obra maravilhosa, a mulher foi embora, os filhos foram embora, tá Noé sozinho. De que adiantou? O maior segredo de Noé foi, no meio do processo de fazer o que Deus mandou, eu digo muito essa frase, eu não posso, em nome do que Deus mandou fazer, abandonar o que ele mandou cuidar. Deus mandou pregar o evangelho, o cara sai no mundo inteiro, abandona a mulher, os filhos. Eu tenho que ter um equilíbrio entre fazer o que ele mandou fazer e cuidar daquilo que ele mandou cuidar. Então Noé, ele teve sucesso porque ele terminou a arca e a família estava junto. Ele preservou uma cultura, ele praticou justiça. Então eu creio que o ministério profético nesse tempo precisa andar em justiça, em retidão, né? Que é a base do trono de Deus. E alinhar o coração com o caráter dele. Mais do que eu estava pensando, Abraão era chamado de profeta, né? O rei de Gerar teve um sonho
Ele pegou Sara, né? Uhum. E pegou Sara, levou pro palácio e teve um sonho. E no sonho Deus disse: ó, você pegou a mulher do marido dela, devolve a mulher pro marido dela porque ele é profeta. Eu procurando, eu não vejo uma profecia de Abraão nas escrituras. Né? Deus chama ele de profeta. Entendeu? João Batista era profeta. Moisés era profeta. E você não vê esses caras profetizando. A vida deles era uma profecia. Encarnaram a profecia. Então eu creio que nós precisamos encarnar a profecia, dar testemunho. E quando abrirmos a boca, vai ser mais do que palavras. Vai ser mais do que dom. Vai ser o dom com caráter. Vai ser o dom com verdade. E na eternidade, Jesus vai dizer: good job, você fez um bom trabalho, pode entrar. É isso que nos encoraja muito, porque a gente crê que há 10 anos atrás, quando eu tava num culto, né? E aí eu tava sentado com um papel, fazendo ali um brainstorm, né? Que cuidava dos jovens, e me veio esse nome, né? Jesus Copy, né? Uau. Uma cópia de Jesus, Jesus Copy. E foi impressionante porque eu lembro que eu cheguei em casa assim, olhei o domínio, né? O site, né? www.jesuscopy. E estava livre.com.br e estava livre.com. Ou seja, ninguém tinha feito no mundo. Uau. .com. Eu falei, peraí, Jesus Copy é meio óbvio, né? Tipo assim, a Bíblia inteira é sobre imitar a Cristo, copiar Jesus. E estava livre. E aí eu lembro que eu registrei e tal, mas foi um tempo depois, e alguns anos depois, que eu entendi, foi até o Luciano Subirá, de que é uma onda que Deus está liberando nesse momento. Como você está dizendo, de profetas que suas vidas são a profecia. Por quê? Porque se parecem com Cristo. Né? Homens, a gente celebrou muito dom. Né? E no Brasil, celebrou muito dom. A gente colocou muitas pessoas no púlpito que não deveriam estar no púlpito por causa de dons. Né? Mas está chegando esse tempo em que nós vamos olhar para o avivamento, Douglas, desculpa de